E vamos dar sequência à nossa aula de constitucional. É agora a hora de você se tornar o cara nesta temática. Eu, Jefferson Faria, facilitador da Fly, e o professor estaremos aqui para te levar mais perto da aprovação. Vem comigo, hora de concentrar, hein? Nesta aula iniciaremos o estudo sobre a organização do Estado. O que esse assunto tem a ver com a minha vida? Esse assunto é muito importante. O Estado possui uma estrutura de organização, com entes autônomos e características que os definem. Pode parecer simples, mas é importante entender as funções e competências de cada um dos entes federativos. Tema 1. Organização do Estado. Elementos constitutivos do Estado. A Constituição deve trazer em si os elementos constitutivos do Estado, quais sejam a soberania, uma finalidade, um povo, um território, forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. A organização e a estrutura do Estado podem ser analisadas sob 3 aspectos: forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. Forma de governo, república ou monarquia. Sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo por meio de mecanismo de distribuição horizontal de poder. Forma de Estado, Estado unitário ou federação, por meio de mecanismo de distribuição vertical de poder. O Brasil adotou a forma republicana de governo, o sistema presidencialista de governo e a forma federativa de Estado. Forma de governo, monarquia versus república. Monarquia. Trata-se de um governo de indivíduos com representação do poder no monarca com as seguintes características: irresponsabilidade política da monarca, hereditariedade do poder por vínculo sanguíneo, vitaliciedade, pois o monarca fica no poder até o fim de sua vida. República é o governo de todos. Popular, o princípio republicano surgiu aliado à ideia de mandato/representatividade, com representantes eleitos. Durante o Iluminismo e consequentes revoluções liberais, república era sinônimo de governo representativo, mas não necessariamente oposto à monarquia, pois, segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, até se admitiu a monarquia republicana. Essa noção de governo representativo ficou bem clara em O Federalista, de Hamilton Alexander, Madison James, J. John, tendo sido a forma de governo adotada nos Estados Unidos pela Constituição de 1787, seguida pelo Brasil na Constituição de 1891. A ideia originária de mandato/representatividade talvez tenha decorrido do fato de que até então não se tinha uma noção clara de democracia representativa, de modo que a democracia ainda era concebida em sua forma direta e no conceito antigo. Posteriormente, a noção de democracia representativa ganhou autonomia e obteve o significado que concebemos atualmente. Ao mesmo tempo, o princípio republicano ganhou contornos mais profundos. A densificação do princípio republicano é categorizada por Canotilho. Para ele, esse princípio é incompatível com a monarquia e com privilégios hereditários e títulos nobiliárquicos, antimonárquico e anti-aristocrático. Exige uma estrutura político-organizatória que garanta as liberdades cívicas e políticas, que permite um sistema de controle e de balanceamento conhecida como check and balances, e por isso também está atrelado à noção de separação de poderes. Pressupõe um catálogo de direitos fundamentais em que se articulam intersubjetivamente a liberdade dos antigos com a participação política e a liberdade dos modernos por meio dos direitos de defesa individuais. Permite a existência de territórios autônomos, estados federados ou de autonomia regional. Reivindica uma legitimação do poder político baseada no povo, governo do povo, de modo que a legitimidade das leis se funda no princípio democrático e na articulação entre a autodeterminação do povo e o governo das leis. Acentua a ideia de antiprivilégio no trato com a coisa pública, com princípios e regras que ordenam o acesso à função e a cargos públicos, além de, modo geral, exigir os seguintes critérios: A, de eletividade, B, de colegialidade,
C, de temporariedade e D, de pluralidade, todos a partir de uma ideia equitativa, ou seja, de igualdade de oportunidades e igual participação. Desse modo, o princípio republicano tem por características principais o povo como titular da soberania, a responsabilidade política dos governantes, a eleição popular dos representantes, a temporariedade dos mandatos representativos com eleições periódicas, transparência com a coisa pública e o dever dos mandatários de prestar contas de seus atos ao verdadeiro titular do poder, o povo.